Te agradecer muito pela sua receptividade, por ter aceitado o nosso convite e termos essa oportunidade hoje que eu considero extremamente importante de estarmos discutindo esse assunto, sobretudo no momento que nós estamos vivendo, né? No momento de isolamento social, que precisamos equilibrar as emoções, equilibrar corpo, mente e espírito para vivermos com qualidade, passarmos por esse desafio agora da pandemia, evoluídos, né? Passarmos por ele e nos sentirmos melhor depois de que tudo isso passar. Como outras coisas, outros problemas já aconteceram e acontecem, e a gente precisa encarar, tomar as decisões necessárias, pensar em soluções, nos adequarmos, nos adaptarmos, que depois tudo passa, né? Mas É com verdade. equilíbrio, eu considero que é extremamente importante a gente realmente manter esse equilíbrio para nós termos mais facilidade em passar por momentos de adversidade como o que nós estamos passando hoje. Então, muito obrigada por estar aqui hoje, dividindo o palco comigo. Meu irmão Abraão é pastor, me fez a referência, né? Me fez uma referência maravilhosa. Eu tenho certeza que essa live será maravilhosa. Muito obrigado. Eu agradeço muito o convite, agradeço muito a indicação de Abraão. É um grande prazer a gente poder conversar. Nesse tempo de pandemia é sempre bom a gente ter essa interação, já que não podemos nos abraçar e compartilhar de forma mais próxima. É uma forma de estarmos próximos, né? Próximos na dimensão das ideias. Então, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Agradecer a todo mundo que está entrando aí, Alex Ornelas, Lucy, minha tia linda, Alex, e entrou Deni, que eu acho que É, é seu. feliz. É Deni. Esposa. Esposa sempre juntos. Ah, tá. Família junto aqui, minha mãe Maria Rodrigues já entrou aqui também. Mas vamos lá, vamos começar. Eu vou pedir professor e pastor também, né? Sim. Para o senhor fazer uma apresentação, uma breve apresentação de sua história de vida, para a gente te conhecer melhor, falar um pouquinho das suas experiências, para depois a gente começar a discutir o tema. Ok, meu nome é Brian Kibuka, eu sou paulista, mas trabalhei muito tempo no Rio de Janeiro, sou formado em teologia, atuo pastoralmente já há muitos anos, mais de 16 anos. Minha atividade acadêmica é no campo do que a gente chama em inglês de classics, né? Então, minha formação é em História Antiga, em Letras Clássicas e em Filosofia Antiga. Eu fiz mestrado, os estudos de mestrado na Universidade de Coimbra, nesse campo, que é mais do campo da Filosofia Antiga. Trabalhei também na investigação lá na UFRJ, onde eu também fui professor, fazendo mestrado em Letras Clássicas, fiz o mestrado em História Social, hoje sou doutorando em História Social na Universidade Federal Fluminense, em fase final de conclusão do curso. E meu campo é esse campo dessas interseções, né, entre estudos de gênero, estudos relacionados à espiritualidade por causa da minha abordagem em teologia, etnicidade e racismo. Minha pesquisa de doutorado é particularmente em gênero, em interface com essas outras tantas questões. E eu sou professor hoje da Universidade Estadual de Feira de Santana, dou aula de História Antiga e Medieval nessa universidade. E na cidade sou membro da Igreja Batista, da Segunda Igreja Batista de Feira de Santana. E lá é o meu espaço de exercício da fé. Pois bem, é isso. Esse é o meu. Esqueci de falar uma coisa. Eu também atuo pesquisando num grupo chamado Nereida, da UF, que em parceria com o Nereida, lá na Universidade de Paris, ou no Anima, que é também em Paris, num grupo de pesquisa chamado Euricleia, numa pesquisa chamada Euricleia, que reúne dados sobre mulheres da antiguidade. Logo, eu sou responsável por mulheres egípcias de origem judaica que vivem no Egito, que falam grego, e as estelas funerárias delas eu investigo para esse grupo, para esse banco de dados. E aí, perceba, são campos bem diversos, diversificados. Diversificado mesmo. A gente se esforça para dar conta disso. Parabéns! Muito bom!
Vamos iniciar, então, nosso tema de hoje, falar sobre inteligência espiritual como base para a evolução humana, fazendo alguns questionamentos para o público aí que está nos assistindo. Acho que todo professor tem essa mania de começar com provocações, né? A gente tenta mexer na mente das pessoas aí, fazer as pessoas pensar, soltar aquela fumacinha pela cabeça aí. Então, vou fazer algumas perguntas para quem está nos assistindo. Primeira pergunta: quem somos nós? Vocês já pararam para refletir? Quem é você? Por que você existe? Por que você está aqui? Onde você quer chegar? Que inteligência que nós precisamos desenvolver para responder esse tipo de questionamento, um questionamento existencial? O que é que vocês acham? E como nós podemos passar por aqui e viver tudo o que vivemos sem pararmos para refletir sobre esses questionamentos, sem termos respostas para esses questionamentos? Já vou provocando para vocês entenderem mais ou menos o que é que nós vamos discutir aqui essa noite. Quer fazer alguma consideração sobre essas perguntas, professor? Bom, a questão da identidade talvez seja a questão mais difícil de ser abordada desde que houve uma mudança significativa na compreensão da constituição humana ou da própria identidade do indivíduo, após as contribuições de tantos, mas particularmente o destaque de Freud. Já que a gente tinha uma constituição, uma compreensão de constituição de quem é o indivíduo, quem sou eu, e quem sou eu na relação com os demais, essa compreensão ainda era pautada pela filosofia antiga e medieval, que via de forma muito, ainda não só religiosamente abarcada, mas também a partir de uma compreensão depois mais cientificista, tecnicista, até newtoniana. Né? Quando o cartesianismo, a lógica cartesiana e a própria física newtoniana avançaram na direção da compreensão do próprio indivíduo, a gente se compreendia como sendo alguém que é determinado pelo meio, mas nesse aspecto de sofrer registros, de lidar com as abrasividades das relações a partir da lógica mecanicista. Então, você vai ver lá em John Locke, o homem é uma tábula rasa. Então, a ideia de que nós somos como se fôssemos tábuas em que alguém escreve. Ou então, se a gente pegar Spinoza, na ideia da lógica spinoziana, né? Essa ideia de que nós somos... A nossa compreensão é lógica, e a partir dessa lógica é que nós nos manifestamos para o mundo. Mas quando Freud, não só ele, mas ele é o mais famoso, abre espaço para a compreensão do inconsciente, aí pronto, aí você tem um universo dentro de cada ser, e esse universo é desconhecido do próprio indivíduo. O próprio indivíduo não sabe daquelas dimensões múltiplas que compõem a sua própria compreensão de existência. Mas junto com Freud tem um menos conhecido, que é Søren Kierkegaard, cuja compreensão da identidade também é difusa e é mais existencial. Então a gente tem tanto os estudos inconscientes quanto a concepção existencialista, que são dois grandes impulsos para uma mudança significativa na maneira como o homem se compreende no mundo. E aí, a partir daí, a gente foi aprofundando o poço da nossa própria existência, e aí a gente tem que fazer perguntas como essas. Se fosse fisicamente, era fácil responder quem a gente é. A gente vai dizer que é matéria, a gente vai dizer que é um organismo, e vai dar uma descrição orgânica ou material da coisa. Mas hoje a gente tem um universo imaterial, um universo sensitivo, um universo existencial, um universo inconsciente, que faz com que nós não tenhamos certeza se, por exemplo, aquilo que nós estamos dizendo, o que eu estou dizendo para ti agora, sou eu mesmo que estou dizendo, ou se é o conjunto das minhas expectativas, frustrações, esperanças, potencialidades. Ou seja, ficou difusa a situação. E isso é um problema, porque as pessoas entram em crise de identidade. A crise de identidade é isso. É quando a pessoa não consegue mais se identificar, nem analogicamente com o outro, e muito menos consigo mesmo, porque se sente insatisfeito consigo mesmo. E nesse abismo existencial, o indivíduo se perde. Se perde nessa perspectiva difusa e distópica da sua própria existência. Perfeito.
Nossa, viajei aqui com a sua fala. Um abraço à Roda de Saberes que está chegando aí. Adriana, minha amiga e vizinha, Lisa, Eva, Suzana, Nelson, muita gente aqui, Marcos, Lucas, Ezequiel, professor Piscini, também o professor Célio está aqui, o Wesley, ó, um monte de gente bacana aqui para participar da discussão. Eu tenho um olhar da gestão, que é minha área, né? Eu também sou professora na Universidade do Estado da Bahia e eu estudo a inteligência espiritual como base realmente para a gente ter um equilíbrio e com esse equilíbrio a gente conseguir gerir bem, liderar equipes de alto desempenho. Também é importante, aliás, é importante para todas as áreas, né? A gente ter esse equilíbrio aí e desenvolver essas inteligências múltiplas. Então, compreendendo a inteligência como um conjunto de competências e habilidades que podem ser desenvolvidas em qualquer pessoa e associando esse termo a um outro termo chamado espiritualidade, temos uma definição de inteligência espiritual. Agora, eu gostei de uma definição de Iosi Anhan. A inteligência espiritual é a capacidade de aplicar, manifestar e incorporar um conjunto de qualidades, recursos espirituais e valores para melhorar o funcionamento diário e o bem-estar. Entendemos, então, que a inteligência espiritual ela pode ser desenvolvida, porque é uma inteligência, assim como os outros tipos de inteligência. Aí eu te pergunto, professor, quais os caminhos que nós podemos traçar para desenvolvermos essa inteligência espiritual? Existe uma receita, existem várias receitas, cada um vai ter a sua forma de compreender e se encontrar, mas como é que a gente consegue, qual o start que a gente precisa ter para iniciar esse processo? Bom, é uma excelente pergunta. Quando a gente começou a pensar em inteligência fora daquele esquema muito concentrado na ideia do coeficiente de inteligência e passou a pensar em inteligências múltiplas, é uma contribuição significativa do Howard Gardner, né? Howard Gardner, para quem não sabe, era o professor da Harvard Graduate School of Education e ele fez uma abordagem de inteligências múltiplas que não considerava a inteligência espiritual como uma das inteligências que pudesse ser mapeada, exatamente porque não dá para estabelecer, segundo ele, critérios científicos para definir os campos, os limites, as fronteiras dessa inteligência. Ele está equivocado, né? Desde que surgiu o termo, a gente pode mapear o termo, tanto com Zohar, quanto Ken Donwell, O'Donnell, que é um autor que eu gosto muito, inclusive viveu no Brasil esse autor, ou Stephen Benedict, a gente percebe a centralidade da inteligência espiritual como uma maneira de pensar o bem-estar no universo, para além dessas fronteiras, que são as fronteiras desse mundo ainda muito ligado à materialidade. Eu vou tentar explicar isso com uma imagem, com uma metáfora. Quando a gente acredita naquilo que é a nossa experiência dos sentidos, aquilo que a gente toca, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente, a gente tem uma dimensão já muito grande. Porém, as dimensões infinitas, das infinitudes que nos cercam, são tão significativas, esse desconhecido, que quando é muito mais fácil a gente se fechar naquilo que nos toca, nos tange, a gente pode nomear, e parece que isso nos deixa mais seguros. O problema é que tem que combinar com a alma. A gente não se satisfaz com isso. Fica sempre uma fome, fica sempre um anseio. Para usar uma palavra de Sartre, fica sempre uma náusea. A inteligência espiritual é uma forma de se abrir de uma maneira mais eficiente, mais eficaz e talvez mais apaziguadora para o nosso mundo interior, com aquilo que é desconhecido e está além de nós. Então a gente está falando aqui só de uma relação com Deus, mas é a relação de tudo aquilo que é misterioso, desconhecido, e que faz parte da existência, e que não pode ser negligenciado.
porque a nossa vida não foi feita para ser vivida por quem pensa em encadeamentos lógicos, sequenciais. Um pouquinho de realidade já desmonta o nosso esquema de explicação da realidade. Então eu digo que as pessoas que são as maiores pessoas são aquelas pessoas que abrem o seu coração para o amor que estende cada vez mais as suas fronteiras, para a paciência que consegue se estender para aquilo que parecia que não podia ser esperado, para aquele afeto com quem nos maltrata. Essas coisas que ampliam os seres humanos e levam ele para além daquilo que é confortável, só funcionará se nós, de fato, entendermos que a paz é um patrimônio do indivíduo e não um patrimônio que está no outro e eu preciso buscar. É quando eu tenho paz comigo que eu posso enfrentar essas coisas. Mas quando eu não tenho paz comigo, eu enfrento até a mim mesmo de forma a me sentir desequilibrado. Então, inteligência espiritual é essa capacidade de ter uma abertura e uma preparação interior tão significativa para essas dimensões do desconhecido e as dimensões do inusitado e do inesperado, que nos faz criativos, por exemplo. A gente consegue lidar melhor com novidades. As novidades não nos travam. As novidades nos fazem descobrir lados positivos, para a gente expandir ainda mais nossas fronteiras. Logo, se o indivíduo não tem experiência com esses princípios de ampliação da inteligência espiritual, autoconsciência, holismo, espontaneidade, humildade, tendência a perguntar mais do que responder, capacidade de reformular e sempre reformular suas ideias, um senso de vocação, de que tem coisas que nós precisamos fazer. Quem não desenvolve isso, dificilmente conseguirá viver uma vida confortável consigo mesmo. E não tem nada mais do que espiritualidade para nos dar essa ampliação e essas ferramentas, as ferramentas necessárias para desenvolver isso. Perfeito. Deixa eu ver que temos algumas perguntas aqui. Podem fazer as perguntas e eu vou tentando mediar aqui com o professor Brian. Excelente tema, Timóteo. Mandou um abraço para você também. Diz que quando você passar pelo sul, extremo sul, para tomar um café com ele lá. Drica, minha amiga, falando das lives aqui. Professor Martinho, presente aqui, falando sobre as soft skills, habilidades do líder gestor. É verdade, né? Habilidades que a gente precisa desenvolver para o mercado do atual e futuro. Roda de Saberes, a Patrícia está falando olhar um pássaro a voar diante de uma gravidade, um coração pulsar, mantendo o corpo a funcionar, nos dar náuseas, em entender como tudo isso se dá. Ela é da área de saúde, né, e tem essa vivência e está fazendo uma reflexão aqui. Bom, você já citou alguns autores aí que eu tinha até pensado aqui, como o Gardner, por exemplo, né? Alguns teóricos, a gente sempre procura essa base teórica também, porque já existe pessoas que já estudaram sobre os temas, né? Alguns teóricos, eles preferem tratar sobre a questão da espiritualidade, da inteligência, chamando de inteligência existencial, como você colocou em relação a Gardner, né, que nem considerou essa inteligência. Talvez alguns tenham essa dificuldade de entendimento em separar, desassociar a questão da religiosidade com a espiritualidade. É uma percepção minha, né? Não sei se é na prática, mas eu percebo que algumas pessoas têm dificuldade em desassociar para conseguir construir um conhecimento próprio sobre o assunto. A respeito da base teórica, podemos citar a polêmica entre Gardner, que ele fala, você já explicou, né? Ele é da Universidade de Harvard, psiconeurologista especializado no estudo da inteligência humana, e Robert Emmons, da Universidade da Califórnia, neuropsicólogo interessado na investigação da religiosidade humana. Gardner se tornou mundialmente famoso pela teoria das inteligências múltiplas. Já Emmons tornou-se conhecido por suas investigações sobre psiconeurologia e religião. Tem
algum esclarecimento que o senhor pode fazer para trazer essa reflexão sobre a inteligência existencial, a inteligência espiritual, essa questão assim de como entender cada coisa, né? Não coisa, mas assim, entender cada conceito para a gente tentar compreender melhor essa relação? Sim, eu vou começar falando um pouco do Robert Emmons, que ele tem 5 componentes que ele aponta que são constitutivos da inteligência espiritual. Acho que é um bom ponto de partida. Ele vai falar que o primeiro elemento é a capacidade de transcender o físico e o espiritual. E por que isso é importante? E quando a gente transcende do físico para o espiritual, a gente sai dessa dimensão cartesiana, newtoniana, de uma compreensão do mundo que, de fato, ela é tão limitante, limitadora e castradora, que ela elimina tudo aquilo que nos move de forma última, aquilo que é a nossa singularidade. Porque se a gente perceber bem, quando a gente faz um esquema matemático para pensar em como as pessoas se comportam, as transgressões do esquema são chamadas de transgressões porque a gente pensa que aquela capacidade, a previsibilidade, seria a marca mais importante da inteligência. Aí vem o Emmons e contribui dizendo, não, quando a gente transcende o físico e o espiritual, e o material, e vai em direção do espiritual, isso não é uma transgressão, isso é uma libertação, isso é uma alforria, porque você para de pensar no mundo a partir dos condicionantes que não trazem felicidade e passa a pensar que a felicidade é possível, a satisfação é possível. Por exemplo, eu vou dar o segundo elemento, que é experimentar estados elevados de consciência. Quando a gente se abre, então, para além do físico e do material, a gente encontra estados de consciência que são potenciais, são de uma potencialidade muito grande e que nós não exploramos esse mundo limitante ou limitador. Então ele vai dizer que a gente tem que experimentar esses estados elevados de consciência. E por isso, talvez as pessoas confundam com religião, porque pensam que é na experiência religiosa que esses estados alterados se manifestam. Não. Eu uma vez assisti uma entrevista de um piloto chamado Nelson Piquet, que ele disse que ele sempre dormia 8 horas à noite. Ele aprendeu com uma pessoa que meditava, que se ele fizesse uma meditação mais profunda, durante 5 minutos ele conseguiria permanecer muito mais tempo acordado, porque ele conseguiria descansar. Ele passou a fazer isso e ele passou a poder dormir muito menos e ter muito mais concentração como piloto, por causa da sua expansão para estados elevados de consciência. A terceira coisa que o Emmons fala é a capacidade de santificar a experiência cotidiana. Eu lido com minha filha, tenho uma filha de 5 anos. Então, a minha filha, ela tem uma capacidade de observar coisas que eu já esqueci como eram. Por exemplo, a lua, ou a cor do sol, no pôr do sol, do nascer do sol e no poente. Quando fica aquela cor alaranjada, coisas que ela diz que lindo e que, percebe, eu fui perdendo essa capacidade e com ela eu começo a ter a possibilidade de verificar na experiência cotidiana coisas que são belíssimas e que precisam ser separadas, porque santificação não é apenas do campo religioso, essa coisa de buscar agradar a divindade, mas é também considerar coisas como coisas especiais, e o belo faz isso. Quando você vê uma coisa bela, o que se faz diante do belo? O que se faz diante do belo é contemplar e entender que aquela coisa é especial e valorosa. A quarta coisa é utilizar recursos espirituais para resolver problemas. A pessoa que faz gestão, ela vai lidar com outras tantas pessoas, nas relações múltiplas que nós temos no mundo corporativo, e ela pensa assim, não, basta comprar tal equipamento, basta fazer tal coisa e está resolvido. Basta explicar e treinar a equipe assim, assim, assado. Bom, a Covid-19, a pandemia que nos atinge agora, prova que não é assim. O governador do estado da Bahia deliberou a antecipação de alguns feriados e ele escolheu feriados para antecipar. Ele antecipou o 2 de julho, ele antecipou o dia de São João. Quando ele antecipou São João, interiormente para as pessoas, São João, festa, fogueira, ir para a rua, comer milho assado. Ou seja, ele não entendeu que eu preciso utilizar recursos espirituais, de tendências de natureza íntima e espiritual, e não apenas matemática dos dias. É feriado, vou antecipar. Ele tinha que ter antecipado finados.
e não antecipado o dia de São João. Então a gente tem 2 São João. O São João do feriado que ele antecipou e o São João de agora, que já tem um monte de gente fazendo fogueira. E a capacidade, a última coisa que ele diz é a capacidade de ser virtuoso. O que é a capacidade de ser virtuoso? De pensar de fato que há coisas que você faz que são coisas notáveis, elogiáveis e de fato que aumentam a capacidade de ser feliz e de produzir felicidade no outro. Essas 5 coisas exigem 3 coisas. Um nível maior de inteligência e autoconsciência, uma maturação precoce, que não é maturação no sentido de amadurecimento físico, mas é amadurecimento interior, e um bom controle das emoções. Então, acho que, perceba como a noção de inteligência espiritual, ela tem muitas ferramentas para ensinar a gente a lidar, por exemplo, com resolução de conflitos. A resolução de conflitos, numa perspectiva de inteligência espiritual, não lida o outro como obstáculo, lida o outro, trata do outro como parceiro, a quem nós devemos respeito, devemos agir com virtude, devemos apresentar recursos espirituais, devemos considerar o seu sofrimento, devemos considerar as suas frustrações, e não apenas se ele funciona ou se ele não funciona. Logo, o segredo para o futuro, para as organizações, é investir em inteligência espiritual. Você falou, encerrando a minha resposta, sobre essa questão da dimensão existencial da inteligência, também é importante. O problema é que falta o lastro na inteligência existencial, falta o lastro do que vai além do outro. Porque na inteligência espiritual, você vai além do outro e vai para essa dimensão mistérica. Não estou dizendo de misticismo aqui, estou dizendo essa dimensão daquilo que é desconhecido e eu tenho que estar preparado para isso. Na existencial, ela lida muito mais com a relação eu e tu. Ela lida muito mais com a relação entre seres, entre pessoas. E essa relação, claro, isso é muito importante, mas há coisas entre nós estamos aqui os dois conversando com várias pessoas assistindo. Há muito mais envolvido do que simplesmente a parede branca atrás de mim, os livros que estão atrás de você e as pessoas que escrevem aqui. Há outras tantas coisas que envolvem vínculos, há coisas que eu falo que despertam memórias muito profundas. A maneira como você se expressa pode despertar uma ansiedade ou algum tipo de paz ou serenidade. Esses estados, que são estados afetivos, eles dizem respeito à espiritualidade. E na religião, isso é trabalhado. Agora falta trabalhar isso nas corporações, falta trabalhar isso nas organizações, falta trabalhar isso nas relações do mundo do trabalho, entre outros tantos campos. Senão nós vamos fazer o que a gente está fazendo, ir se machucando, e machucando os outros, e tratando as pessoas como números, e desumanizando a experiência interpessoal que temos. Perfeito, totalmente alinhado com o que eu venho trabalhando nas turmas do curso de administração, né? Martinho, meu colega aqui, professor também, fez até uma pergunta interessante, que é meio como os gestores terminam pensando. Ele pergunta aqui, podemos e devemos trabalhar as metas, os objetivos, a busca pelo lucro sem culpa? Nós terminamos assim tão mecanizados, pensando em meta, pensando em objetivo, que às vezes a gente se afasta realmente um pouco do existencial, dessa relação afetiva que nós precisamos ter de respeito com as pessoas que são nossas parceiras, né? Que são diferentes, pensam diferentes e que nós precisamos respeitar a forma com que pensam. A gente não pode querer impor a nossa opinião para que todos compartilhem da mesma opinião. Enfim, cada um tem... E a gente precisa aprender a trabalhar, principalmente eu falo assim, porque é a área que eu atuo na gestão, a gente precisa aprender a lidar com todas essas relações, com as inteligências e com os valores, né? Os valores, a empatia, se colocar no lugar do outro, enfim. E aí ele pergunta que a gente pode pensar em lucro também, é uma preocupação realmente, né? Às vezes a gente tem a ideia de que o lucro é pecado, enfim. O senhor pode fazer alguma consideração em relação à pergunta? Bom, eu vou responder com David King. Ele desenvolveu uma pesquisa em Trent, na Universidade de Trent, e ele diz, entre as coisas que mostram a capacidade de inteligência espiritual, uma delas é a produção de significado pessoal. É quando a gente produz
a partir de metas, a partir de objetivos bem definidos, a gente coloca ou amplia a possibilidade do indivíduo descobrir capacidades e competências que ele não sabia que era capaz de desenvolver. Então, essa produção de significado pessoal faz parte desse campo da inteligência emocional. E da inteligência espiritual mais ainda. Porém, se a gente deixar apenas isto, e aí os lucros almejados, as metas, os objetivos, os meios que são definidos, e essas todas as outras coisas, se nós não pensarmos nisso em paralelo com consciência transcendental, que é a capacidade de pensar dimensões que vão além do lucro, além do alcance das metas, eu estou chamando isso de consciência transcendental. Eu estou citando King ainda. Se a gente não unir uma coisa a outra, a gente adoece as pessoas e não bate as metas. Para falar de uma experiência pessoal, eu não gostaria muito de falar das experiências pessoais, mas eu vou falar de uma. Eu me lembro muito bem de a primeira vez que eu ouvia o discurso da ex-presidente Dilma, que ela dizia, a gente vai ter uma meta, e quando a gente chegar na meta, a gente faz outra meta, e quando chegar na meta, a gente dobra a meta. O pessoal ria, dizendo assim, não tem sentido nenhum discurso. Mas eu entendi o grande problema do discurso dela. O grande problema do discurso dela é que as metas, elas são sempre infinitas. E o infinito não pode ser a meta. Eu não posso criar um alvo e quando a pessoa chegar no alvo, em vez de celebrar, eu já crio um outro alvo. Eu tenho que dar uma dimensão de que quando o indivíduo conseguiu aquele alvo, aquela meta, que foi uma conquista nossa, que representou nossa transcendência, isso tem que ser celebrado, tanto quanto foi cobrado. Aí o lucro não tem problema ter lucro e nem ter dinheiro, porque, de alguma maneira, os benefícios estão sendo compartilhados. Essa consciência falta para o empresariado brasileiro. A consciência de que quando você estabelece uma política para gerar lucro, aí quando chega na hora da participação dos lucros, transforma os empregados em obstáculo, e aí depois faz com que eles tenham que lutar para conseguir participar dos benefícios daquilo que custou o suor de todo mundo. Então, isso é a prova de que o nosso capitalismo brasileiro é um capitalismo muito predatório ainda. E você percebe isso em muitos campos. Por exemplo, existe essa noção de criar fundos para a gestão de educação, para grandes causas sociais, em grandes democracias do mundo, em países com capitalismo muito desenvolvido. No Brasil, o máximo de consciência social é para aparecer na propaganda, e mesmo assim muito diminuto. Não estou dizendo que não faça, mas quando faz com essa marca do oportunismo. Mais parece uma tentativa de conseguir uma certificação, entendeu? Ou seja, eu quero a certificação, então eu crio o mecanismo para conseguir a certificação. Quando as pessoas percebem isso, elas não dedicam tudo que poderiam dedicar. Então nós temos que gerar essa consciência transcendental, e inserir isso em nossas organizações. Entendi. Eu estou aqui olhando as perguntas de Abraão. Abraão fez 4 perguntas aqui e eu não sei mais qual foi a ordem. Eu estou bem atento. A espiritualidade nos ajuda a sair desta cultura doentia e agonizante. A integração da inteligência espiritual com as outras formas de inteligência intelectual e emocional nos abre uma comunhão amorosa com todas as coisas e para uma atitude de respeito e de reverência face aos seres muito mais ancestrais do que nós. Pois é. Eu concordo com essa fala do Leonardo Boff. O problema da reificação, ou seja, as pessoas falam coisificação, né? Porque lesa em latim é coisa. O problema da reificação das pessoas que viram só meios para a gente conseguir o nosso fim, e o fim às vezes é o lucro, é o capital, é bater uma meta, é conseguir a expansão, é fazer a evolução de um determinado processo, procedimento. Quando a gente faz isso, o problema é o seguinte: o problema é que a gente tem o domínio do ego, e não do que o King vai chamar de, o Wigglesworth vai chamar de ser superior, o eu superior. Quando a gente está falando de eu superior aqui, a gente está falando de algo que vai... É a minha integração com os demais, para que todos nós fiquemos satisfeitos. E nessa satisfação mútua, nós conseguimos ampliar ainda mais
o alcance dos nossos objetivos. Isso precisa ser inserido na nossa dinâmica. Eu concordo plenamente com o que Abraão disse. Na verdade, não foi nenhuma pergunta, ele realmente colocou uma citação aí do Leonardo Boff. No atual cenário que nós estamos vivendo, de Covid, de isolamento, tudo provocado por um vírus que gerou muito medo, né? Gerou muito medo, muitas incertezas, inseguranças em todos nós, seres humanos. Eu considero extremamente importante de nós estarmos discutindo um assunto como nós estamos aqui hoje. Isso também, falando como professora do curso de gestão, eu também considero extremamente relevante trazer esse tema para as nossas aulas, discutirmos a inteligência espiritual no curso de gestão. Então, por que que eu penso assim? Porque a espiritualidade ela é entendida como uma base, uma coletânea de informações e conhecimentos que facilitam a adaptação a um ambiente. E nós estamos sempre vivendo em ambientes de transformação, de mudanças. Então, nós precisamos aprender a lidar com isso. Nesse sentido, a inteligência espiritual pode auxiliar no desenvolvimento do conhecimento adaptativo que o ser humano tem da realidade, promovendo o entendimento necessário para resolver os problemas, para se adaptar a novas realidades. E hoje nós temos a preocupação agora em nos adaptarmos ao novo normal, que é como estão chamando o período pós-pandemia, né? O novo normal. Quais as suas considerações, professor, sobre essa questão de adaptação, de mudança, de desenvolvermos a inteligência espiritual para lidarmos com essas situações de incertezas, de medos? O grande erro da gestão das políticas de saúde, em minha opinião, é ainda considerar que as questões que envolvem a saúde pública dizem respeito a patógenos, a vacinas, a medicamentos, a cálculo de estruturas de hospitais. Isso tudo é importante, obviamente, a gente não pode abrir mão de nada disso. Mas há um componente que às vezes é decisivo, que é crucial para quem pensa em política de gestão de saúde pública, que é pensar que você tem esse fator humano com suas sensibilidades, com suas questões, com seus afetos. Eu moro em Feira de Santana, uma pessoa foi internada num hospital de campanha, aqui em minha cidade, e enquanto esteve internada, foi abordado por um profissional de saúde, aí pediu o celular dessa pessoa, disse que não podia usar o celular, disse assim, mas olha só, eu quero usar o celular. Não, mas você não pode usar o celular aqui. Não, então eu não vou embora. Não, você não vai embora. Então ele aproveitou que o médico chegou e ele simplesmente fugiu, assinou um termo depois, e fugiu do hospital. Mas as pessoas que não entenderam por que ele queria um celular. O celular era o meio de contato que ele tinha com o mundo exterior. Era a última chance que ele tinha de se despedir dos entes queridos se ele morresse da enfermidade. Eu não estou dando razão para ele. Eu estou tentando dizer que quando não se cria um mecanismo para lidar com as pessoas a partir de seus afetos e sensibilidades, a gente falha. Aí a gente fala que não pode tem que fazer isolamento social, as pessoas não fazem. Porque não é para ela só uma doença, não é para ela só uma questão de ter chance de morrer. Se ela tem chance de viver, enquanto a gente pensa a chance que tem de morrer, ela olha para a chance que ela tem de viver e a falta que vai fazer para ela comer o macarrão no restaurante da Dona Teteca. Para ele isso é importante, porque isso constitui a sua experiência do ser humano. Preservar a vida só por preservar não vai ser algo que vai fazer parte da consciência da maior parte das pessoas. As pessoas querem preservar uma vida que tenha sentido. Então, se você tira o sentido da vida das pessoas no período de pandemia, você não vai ter uma política adequada de gestão da pandemia. Da mesma maneira, respondendo a sua pergunta, é a questão do novo normal. O novo normal, mas as pessoas estão esquecendo que elas tinham um estilo de vida, que todo mundo tem um estilo de vida, e vai querer vivenciar o seu estilo de vida, das festas, das celebrações, das interações sociais. E como que, ensinando o novo normal, pressupor que todo mundo vai pensar no patógeno e vai tomar conta de si. Não está sendo realidade nem no isolamento social, quanto mais nesse novo normal.
aí eu vou fazer uma crítica. Aí parece que o novo normal é só aquilo que acaba, no final das contas, serve de desculpa para quem deseja não ter determinadas obrigações. Que é uma maneira, eu acho lícito que a pessoa se proteja. Então, eu não quero fazer um determinado trabalho, eu falo, não, eu tenho medo da doença. E eu acho que a pessoa não está errada de se preservar, porque é a maneira que ela encontrou de proteger a si mesma e de uma violência compulsória que ela sofre que nenhuma justificativa era ouvida. Agora usa a justificativa da enfermidade. A gente precisa prestar atenção nisso. Na minha universidade, o grande discurso é sobre ensino remoto. Talvez seja na sua. A gente está passando isso agora. E muitos dizem, mas as pessoas não têm acesso. E é verdade que as pessoas não têm acesso. Se as pessoas não têm acesso, nós devemos estar discutindo inclusão digital. Essa é a maneira. Não é dizer, não vou fazer porque não tenho acesso. Mas a gente deveria discutir inclusão digital, já que a gente quer o bem das pessoas. Estamos sendo altruístas, sejamos por completo. Não, as pessoas não têm acesso, ponto final. Então a gente percebe que isso é um mecanismo de defesa contra uma sensação de opressão de um ente externo e para uma parcela que eu acho que é diminuta também a vontade de não trabalhar. Então a gente está lidando aqui com múltiplos fenômenos. Então a gente tem que saber ler por trás desses múltiplos fenômenos e em vez de ficar julgando, quem não quer trabalhar deveria trabalhar, quem está dando desculpinha deve... Não, a gente deve enxergar o humano ali e transformar a experiência do trabalho numa experiência prazerosa. Transformar a experiência de cuidar de si e dos outros numa experiência que dá amplitude para a nossa vida, em vez de ficar só nessa coisa de constranger. A lei não funciona para quem simplesmente é obrigado a segui-la. Ninguém deixa de matar ninguém se você entrega o Código Penal brasileiro para a pessoa ler. A pessoa deixa de matar, muitas vezes, porque você conta a história de alguém que cometeu assassinato. É na história, é na narrativa que a pessoa se coloca na narrativa e percebe a besteira que é fazer. Então a gente não pode ficar trocando as matrizes. As matrizes não podem ser cientificistas. As matrizes têm que ser humanistas, têm que ser espiritualizantes, têm que ser existenciais. Aí nós vamos conseguir a adesão às políticas públicas, o respeito às organizações, a maneira de ter a adesão das pessoas e assim por diante. Perfeito, sua fala foi assim totalmente em conexão ao que eu penso também, que assim, eu também vivo no ambiente de uma instituição pública e nós estamos parados em tempos de Covid, né? Os alunos estão sem aula, nós professores estamos assim, ficando ansiosos, procurando desenvolver projetos, porque para quem tem o perfil de que não para, né, a gente começa a pensar em outras coisas. Então, eu, por exemplo, estou fazendo live quase todo dia aqui, desenvolvi projetos de lives para continuar transmitindo, compartilhando, aprendendo, como eu estou aprendendo durante essa pandemia. Mas assim, a gente precisa realmente pensar qual é o problema. E a gente tem que pensar e tentar resolver a raiz, né? É o que foi o que você colocou, a inclusão digital é o nosso problema. Como é que a gente resolve o problema da inclusão digital, já que esse ano não teremos mais aula presencial? Aí, quando tivermos o problema da inclusão resolvido, aí vamos pensar agora quais são as didáticas pedagógicas para o ensino remoto e tudo mais que vem por aí, né? Que são desafios que nós estamos enfrentando atualmente. Tem alguns comentários e perguntas aqui, para não deixar. A inteligência espiritual precisa caminhar alinhada com os objetivos organizacionais reais, principalmente em um mundo volátil e de um viés neoliberal. Como fazer isso? Boa questão, boa questão. Bom, para qualquer um desses rótulos, neoliberalismo, eu vou colocar vários rótulos. Eu vou colocar neoliberalismo para quem pensa em estruturas pós-estruturalismo, para quem pensa em inteligências, as inteligências difusas. Eu posso pegar qualquer rótulo. O caminho para equacionar essas contas que não fecham não é fazer conta. As contas não fecham porque o humano é esse ser aberto. Se fechar a conta, você pode ter certeza que a pessoa está no cemitério morta. Ou está viva, mas está vivendo como se fosse morta. A gente tem que começar a se acostumar a não chamar as coisas de neo e nem de pós. A gente tem que começar a enxergar que nós não somos vassalos
do Zeitgeist, do espírito do tempo. Nós somos, na verdade, pessoas que temos uma vida apenas, no sentido dessa vida como nós conhecemos. Eu respeito quem crê na reencarnação, quem crê numa vida pós a morte, mas daquilo que diz respeito à nossa consciência atual e daquilo que a gente tem consciência, a nossa vida é essa aqui. A gente tem que administrar esses anos que nós temos nessa terra. Então você tem que administrar. Eu não quero ser vassalo do neo. Pode ser liberalismo, neoliberalismo, pode ser neoconservadorismo, pode ser... seja o que for. Eu quero ser, na verdade, alguém que tenha uma experiência ampliada e amplificada da minha própria potencialidade. Quando eu deixar de ser levado por esses condicionantes e passar a enxergar que muito do que eu posso viver depende de mim, eu ganho capacidade de me adaptar àquilo que é talvez condicionante de um campo da minha vida. Ou seja, nós somos seres múltiplos, plurais, múltiplos campos da vida. Aí eu escolho um campo para sofrer. Mas se eu tiver inteligência para olhar os outros tantos campos e trabalhá-los, às vezes a solução para esse campo que eu sofro está nesses múltiplos campos que contribuem para o equilíbrio da minha própria existência. Logo, a gente não pode se concentrar apenas no problema. E chamar as fases, as estratégias e as políticas por nomes ajuda a identificar os problemas, mas também traz um efeito colateral. O efeito colateral é nos fazer, nos limitar àquela perspectiva. E as pessoas que vencem os neo e pós, né, são aquelas pessoas que conseguem enxergar para além daquilo que é da nossa época. Há tempos atrás nós pensávamos que só era possível fazer descoberta espacial ou empreendimentos que envolvessem a exploração espacial com empresas estatais. Inclusive, a NASA é uma empresa dessa natureza. Aí agora a gente é surpreendido com uma empresa de tecnologia privada que, com uma parceria público-privada com a NASA, faz uma ação exploratória, recrutando pessoas de forma inusitada, usando uma tecnologia diferente, usando uma linguagem de programação, uma forma de construção aeronáutica toda nova. É a capacidade de olhar um passo além. E onde que essas pessoas aprenderam a olhar um passo além? Na expansão dos seus recursos a partir do que tem à mão. Eu sou um professor, estou aqui num quarto, e você me convidou para falar. Bom, você me convida para falar, você já criou uma expansão. Olha quanta gente envolvida. Tem gente aqui, eu estou aqui em Feira de Santana, você está na sua cidade, quanta gente está aqui envolvida, e olha como a gente está expandindo nossos horizontes diante de um celular que cabe na nossa mão. Se a gente ampliar isso para outros campos da vida, nós vamos, com certeza, encontrar soluções para as grandes questões da humanidade. É a capacidade de olhar o que ninguém olha, ver o que ninguém vê, mas que sempre esteve diante de nós. Perfeito. Abstração, desconstrução. Tem gente aqui de São Paulo, Suelen, a Edna Bonancin, minha cunhada. Tem gente da Paraíba aqui, professor Célio. Temos gente de vários lugares aqui. E temos mais uma pergunta. Inteligência espiritual guarda vínculos com os valores éticos e morais? De certa forma, guarda, sim. Como eu disse, um dos aspectos destacado por Emmons é a capacidade de ser virtuoso. Isso dialoga com a ética e com a moral. Agora, não é uma ética e uma moral negativa. O que eu chamo de ética e moral negativa? Não é ética e moral que diz o que você não deve fazer. Mas é uma ética que, além de você aprende o que não deve fazer quando pensa o que você precisa fazer. Por isso que o nome é virtus, virtuoso, virtuosidade. Porque é aquela capacidade que o indivíduo tem de avançar e não querer nada que o prenda. O que no final das contas serve de princípio ético? De barreira ética, de fronteira ética ou moral. É aquilo que, de alguma maneira, transgride o direito do outro ou causa algum tipo de dano. Quando você faz dano, você tem que produzir a reparação. Se não produzir a reparação, você gera uma memória afetiva ruim, uma memória emocional ruim.
Ou seja, quem vai deixando dano enquanto caminha, vai criando um universo de coisas que chega um ponto que o indivíduo não tem mais controle e não consegue mais administrar. O que é uma educação espiritual ou uma inteligência, desenvolver uma inteligência espiritual para lidar com ética e moral? É saber, na trajetória da vida, carregar coisas que não serão pesos e permitirão essa possibilidade de transcendência. É a capacidade de não ter que voltar, dar um passo atrás, depois que dá 2 passos para frente. É a capacidade de não transgredir contra uma pessoa que depois é parte desse universo que conspira em meu favor. É parte daqueles que vão me ajudar a avançar na vida. E isso vale não só para as pessoas, as relações interpessoais. Isso vale para a relação com a natureza, é a perspectiva ecológica ou cosmológica. Isso vale para a relação com o divino ou com o sagrado. A ideia de que eu devo andar em paz com Deus e com os homens. Se eu fizer assim, eu terei muito menos peso para carregar. Porque a paz, não ter paz é um elemento paralisante, né? Perfeito. A gente fala muito isso aqui em casa. A paz, a gente precisa de paz para viver. Sem paz, tudo fica mais difícil, né? A gente fica nervoso, enfim. Tem uma outra pergunta, só que já estamos quase no final. Passou tão rápido. Temos 7 minutos para concluir. E eu vou tentar aqui trazer a chave do questionamento de hoje, que é a inteligência espiritual como base para a evolução humana. O senhor concorda que realmente é a base para evoluirmos? Que evolução é essa? Como é que a gente consegue trabalhar as outras dimensões da inteligência, né? Como a física, a cognitiva, emocional, e trazer a espiritual como base para, inclusive, desenvolver as demais inteligências? Podemos passar para as considerações finais, fazendo essa abordagem? Ou, se der tempo, a gente responde mais alguma pergunta, porque tem algumas perguntas aqui que, infelizmente, o Instagram, com 1 hora, cai. Estão pedindo aqui para fazer parte 2 da live. Eu coloco as coisas de forma mais objetiva. Sim, a resposta é sim. E é interessante você ter escolhido o termo evolução e não desenvolvimento. Eu geralmente usaria desenvolvimento, porque eu considero que há aspectos involutivos que servem para aprimorar os meus saberes e ajudar no próximo salto. Mas, de fato, você escolheu bem o termo evolução, porque a meta ou o objetivo é aquilo que me faz avançar. E a inteligência espiritual, dando uma resposta objetiva, ela tem a capacidade de potencializar as outras inteligências. O indivíduo que não tem mais força física, ele tira aquilo que ele não achava que era capaz de dar e que seu organismo não responde mais por causa da sua capacidade espiritual. O indivíduo que já chegou no esgotamento intelectual, ele consegue fazer aquele último esforço para resolver uma equação, um problema, ou para lidar com um determinado problema proposto a ele, por causa dessa força, desse ânimo que vem da inteligência espiritual. Então, de fato, a gente precisa... ela foi deixada de lado tanto tempo, né? A gente precisa retomar a importância da capacidade de enxergar transcendências nas coisas que parecem limitadas. Perfeito, perfeito. Durante muito tempo, a espiritualidade foi explorada exclusivamente pelas religiões. Monopólio equivocado. Concordo. O professor Abraão colocou aqui. Qual o seu conselho para um gestor de atendimento e vendas de uma grande corporação privada? Acho que ele está falando em relação a vendas, metas, O meu conselho adquira a consciência de que adotar o que a gente está falando é remar contra toda a maré do mercado. Porque o mercado, ele não tem nenhum tipo de... Ele não dá atenção para isso que nós estamos falando. Porém, quem quiser se dar bem no mercado, considerando o que nós estamos falando, se dará melhor. Porque basta você olhar a história das organizações, você verá
que aquelas que pensam só nas metas e pensam só na entrega de resultados, elas conseguem até ir bem rápido no sucesso, mas elas não duram muito tempo lá. Então, o segredo das instituições mais sólidas é pensar em médio e longo prazo, investir nesse capital humano. Não apenas de nome, chamar de colaborador, colocar uma foto para quem bate meta, para, de alguma maneira, simbolicamente, o indivíduo entender que foi contemplado. Não, tem que se aprofundar essas questões e acreditar nisso. Num primeiro momento pode dar até prejuízo, mas em longo prazo isso mostra sucesso, isso manifesta sucesso. Lembremos que hoje as empresas de tecnologia, especialmente, a gente pode dar o exemplo da Google, ela avançou nessa direção, ela inovou. A ideia de escritório, tudo que a gente está pensando em fazer agora, trabalho remoto, home office, não ter alimentação disponível, incentivar a criatividade, fazer treinamento de forma alternativa, tudo que a gente pensava que era coisa de quem era laissez-faire, a Google aplicou de tal maneira que hoje eles têm um grande sucesso decorrente da sua capacidade de enxergar que isso amplia as potencialidades. Perfeito. Muito obrigada a todos pela participação. Jucinei, minha colega aqui, Apolo, olha, já foram falando, tem gente de Vitória aqui, Fidel da Vitória, Irará, Bahia, Cleidson de Tucano. Muita gente, como você falou, né, professor? O recurso tecnológico nos ajuda, né? Faz com que a gente não pare, a gente não precisa parar realmente. Quantas pessoas a gente consegue impactar utilizando apenas um aparelho celular? Esse é o grande desafio, humanizar a gestão. Isso mesmo, meu amigo Martinho, vamos humanizar a gestão. O indivíduo inteligente espiritualmente costuma ser mais equilibrado e sensato. É isso aí. Concordo. Brian, você é um orgulho para a humanidade. Deus te abençoe. Obrigado. E eu repito aqui as palavras do professor Abraão. Você realmente é um orgulho. Foi muito, muito boa a sua participação. Eu estou aqui até entusiasmada. Eu também queria que não acabasse agora para a gente continuar conversando. Timóteo de Anápolis, meu aluno, também está aqui. Um beijo, Timóteo. Gente boa. Saudade do Timóteo. Então, obrigada a todos pela participação. Foi muito bom estar com você, professor Brian, que a gente possa ter outros momentos aqui de discussão, que eu acho que esse tema não se esgota facilmente, a gente tem muita coisa aqui para discutir. Muito obrigada pela parceria, muito obrigada a todos pela participação. A live ficará salva lá no canal do YouTube da professora Aline Rosário. Vou passar o link lá no Instagram para quem quiser acessar. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Obrigada, professor Brian. Obrigado. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while.